Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, para que os vossos batimentos cardíacos desacelerem. Desacelerando eles, desacelera o seu metabolismo. É quase que uma meditação corporal, longe obstante da forma consciencial de tua alma. No controle da respiração, conseguirás vós entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, benfazeja, que preparou o nosso encontro desde os primeiros segundos da noite deste dia. Que assim, junto com os seus pares do plano espiritual, preparou o seu encontro aqui na noite de hoje. Não existe acaso. Todos vós, irmãos encarnados que aqui adentraram, os vieram pelo seu livre-arbítrio, mas foram, sim, orientados e designados por Deus, nosso Pai. Os passos são seus, mas o chamado é do nosso Criador. E quando entramos em sintonia corpo, mente e espírito, as dimensões se fluem, se fundem, e todos nós nos tornamos, neste momento, um só corpo e um só espírito, na própria essência daquele que nos criou, nosso Deus, nosso Pai, que por amor se fragmentou em cada um de nós, ao qual o Deus que habita em mim saúda e recepciona o Deus que habita em cada um de vós, irmãos encarnados e desencarnados. E unidos-nos uns aos outros, somos a própria essência daquele que nos criou. Aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, em determinado roteiro da história deste planeta Terra, enviastes ao planeta um dos seus filhos mais nobres, o espírito de maior envergadura moral que já pisou na Terra. A ele os conhecemos nesta pátria como Jesus Cristo de Nazaré, e que tem outros nomes por tantas pátrias, mas é a mesma energia. É aquele que veio ao mundo deixar testemunho e mostrar que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Bem-vindo, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, que no meio de nós está a navegar, a tocar cada alma aqui presente, em teu santo nome, fazer-se cair por terra todas as energias sucintas de espíritos terceiros que não são oriundos do karma. E em teu nome a limpeza se dará e a purificação se concretizará, porque esta é a tua vontade e é por ela o teu amor para cada um de nós. Obrigado, Senhor. É com Cristo, é por Cristo e é em Cristo. Saudando a Ele na própria oração que Ele nos ensinou, que os estudos da noite de hoje se iniciem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. E assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que começamos mais um estudo da noite de hoje. A Ellen está por aí? Ó. O Douglas já está meio cego. A Ellen vai ser a que vai dar abertura nos estudos de hoje com a pergunta que nós já conversamos ontem e precisava dividir com vocês. Apesar de já ser uma resposta redundante,
Já faz tempo que não a falamos sobre. Ok. Kardec, na codificação, fez uma pergunta aos espíritos. Se os espíritos podem interferir na vida dos encarnados. E os espíritos são taxativos. Não só podem, como que de ordinários, por muitos, são eles que regem as ações dos encarnados, transformando os encarnados em marionetes. Ok? Na pergunta seguinte, Kardec indaga, como que eles agem para transformar os encarnados em marionetes? E os espíritos de verdade relata, no campo mental, porque a sua consciência, não sendo biológica, ela está na tua alma. Ela então está na dimensão espiritual, aonde os espíritos navegam. Então eles imputam na sua consciência as imagens e enredos para que seja plasmado pelo teu córtex frontal e que comece o processo de ganhar a confiança para depois a manipulação. Um processo semelhante quando um encarnado quer manipular o outro. Ele inventa histórias, conta mentiras, ganha confiança e a hora que o encarnado percebe, ele está sendo manipulado por outro encarnado. Pelos olhos da carne, contemplam esses encarnados, mas os olhos da carne não contemplam os espíritos que agem da mesma maneira. Com mentiras, com histórias, com fantasias. Assim é o espiritual. Para darmos ênfase àquilo que eu quero transpassar a vocês, precisamos falar sobre ciência, sobre medicina, para que possam entender o mecanismo biológico e as ferramentas utilizadas para que haja a manipulação dos espíritos sobre as vossas vidas de encarnados. Existe, bem no cerne do seu cérebro, uma glândula chamada pineal. Ela é a glândula da vida. Ela está na região mais protegida do teu corpo biológico. Ela está protegida pelo seu crânio, uma das camadas ósseas mais resistentes do seu corpo, uma massa encefálica capaz de absorver impactos para que não cause um dolo a ela. E em cima dela, o que chamamos de cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro do corpo humano, que pela evolução da espécie, desde lúcida dos nossos antepassados até hoje, ficou e reside ainda nos cérebros dos corpos de hoje. E dentro do cérebro reptiliano, a glândula da vida, chamada glândula pineal, mãe de todas as mães. Esta glândula é a que conecta o teu espírito lúcido, racional, ao teu corpo. É ela que te dá o norte de ser racional ou animal. Se ela perde a comunicação, tu és um reino animal. Isso na ciência, na medicina é chamada de morte cerebral. Você palpita, você respira, você tem batimentos cardíacos, mas você não tem mais a racionalidade. O teu espírito desacoplou por causa de uma lesão, uma fissura na glândula da vida, na região cerebral. Ela fica bem no meio dos seus dois tímpanos, protegida por toda essa estrutura. Qualquer lesão, a morte imediata, racional. Ok? Se digo a vocês que a glândula da vida, a comunicação do teu espírito está dentro do cérebro reptiliano, precisamos entender o cérebro reptiliano, porque ele é o primeiro estímulo biológico que o campo espiritual age. O cérebro reptiliano, ele é o cérebro primitivo, ele é dotado por instintos, basicamente três instintos: sexual, alimentação e medo. Todos esses instintos são pertinentes a todos os animais do reino animal do planeta Terra, porque esses três instintos têm a finalidade da perpetuação da espécie. Porque se não houver perpetuação da espécie, não há necessidade de espíritos, porque se não tem corpo para habitar um espírito, não tem necessidade de os ter.
Então, todo o corpo biológico é regido instintivamente pelo sexo para a procriação, para a alimentação, para as energias, e o medo que imputa o espírito de fazer algumas loucuras, como se uma ave voa, porque eu não voo, e se pular de um precipício e bater os braços. É o medo que inibe a coragem de desbravar achando que tudo você pode. Então são 3 instintos capazes de perpetuar a espécie, seja a hominal ou seja a animal. Este cérebro reptiliano está em todos os reinos animais e é o que nos conecta, que nos assemelha ao animal. O que nos difere, nós, seres do reino hominal, é o córtex frontal, um cérebro mais jovial, mais novo e desenvolvido para a racionalização. É o que nos difere do reino animal. Alguns do reino animal já têm desenvolvimento de córtex frontal, assim como os golfinhos, mas está muito aquém do desenvolvimento do cérebro do reino nominal. Assim sendo, o primeiro contato que temos do plano espiritual com o seu corpo são os instintos sexual, alimentação e medo. Guardar isso, porque é aqui que o espírito obsessor age. Um espírito obsessor, para manipular o encarnado, ele precisa, ao entrar na comunicação com o corpo, acionar um dos 3 instintos. Um dos 3 instintos são acionados. Um espírito que tem inclinações sexuais, facilmente ele é lubridiado pela inclinação sexual, porque o sexo é um instinto animal. Então ele fica muito voraz, ele fica agressivo sexualmente, ele perde a sua percepção de mundo pela sua inclinação sexual. Aqui é aonde um pedófilo abre brechas e os espíritos se usam da sexualidade para que ele seja mais agressivo. Assim como o estuprador abre margem e ele então é mais agressivo. Assim como muitos que vivem no seu reduto familiar e são agressivos sexualmente, porque já o são, e tem o espírito obsessor canalizando mais energia sexual a ele. Ponto. Segundo o instinto, a alimentação. Distúrbio alimentar. Comer em excesso ou bulimia. Os 2 distúrbios são manipulações espirituais. Já é uma inclinação do espírito, porém, quando o espírito obsessor acopla o cérebro reptiliano, você já tendo a inclinação alimentar, ele intensifica. Sob obsessão e manipulação, você começa a comer e não tem fim. O seu cérebro fala que você está cheio e você continua comendo, porque o obsessor anulou a glândula tireoídica a te dar o empapuçamento. É o obsessor manipulando as suas ações pelo instinto alimentar. A bulimia, o obsessor, ele instiga você a colocar tudo para fora. Ele instiga você a comer e a colocar para fora com a ideia de ter uma magreza perfeita. É o instinto alimentar regendo. Esses 2 são mais fáceis de serem percebidos porque causa vergonha na humanidade. Quando você tem distúrbio sexual, a humanidade te julga. Então, por julgamento da humanidade, você se contém, você não sai em sã consciência molestando todos que vêm pela frente ou cantando todos. Deveria ser, alguns fazem, mas em uma menor escala. O medo do julgamento dos outros consegue inibir o instinto sexual nos dias de hoje. No passado, não tanto. Mas hoje, com a tecnologia, com todo mundo podendo filmar a ação um do outro, podendo jogar e explanar, faz com que o instinto sexual seja condensado por vergonha, por medo de julgamento. O distúrbio alimentar, ele facilmente consegue encontrar umas drogas para tomar, remédios para conter os distúrbios alimentares. Então, quimicamente, você combate a obsessão pelo distúrbio alimentar. Mas o mais perigoso, o mais fácil de ser acionado, chama-se instinto do medo. O instinto do medo é a fragilidade do ser encarnado. Se o encarnado começa a ter pensamentos de medo, ele está
abrindo o seu campo espiritual para virar uma marionete. Todas as vezes que você incita o medo em você, você abre o campo espiritual e logo em seguida você se torna uma marionete. E quando você passa muito tempo conectado por obsessores pelo campo do medo, o teu corpo reage, avisando você que algo está errado. O teu corpo desenvolve uma patologia para te proteger, para mostrar a você que você está com desgaste espiritual. A patologia que vou narrar não é uma punição, é o corpo gritando socorro. Essa patologia chama-se síndrome do pânico. Quando a patologia se desenvolve ao crivo de se tornar o síndrome do pânico, é o teu corpo gritando e te avisando. O teu campo espiritual, pela lacuna do medo, está dominado por espíritos obsessores. Você não sai de casa, você não consegue se locomover, você se trancafia e se aprisiona, ao ponto que choca aqueles que estão em teu reduto para que te auxilie. Primeiramente com drogas, com a ciência do homem, com os medicamentos, para torper o cérebro reptiliano e romper as comunicações espirituais, e depois com a terapia para fazer com que o córtex frontal encontre ferramentas de sobreviver contra o próximo ataque. Então a síndrome do pânico não é uma patologia degenerativa, ela é uma patologia de socorro. Assim como a febre é uma patologia de socorro. Você só sabe que está com uma inflamação, que está adoentado, quando o teu corpo entra em estado febril. A febre é uma patologia de socorro, assim como a síndrome do pânico é uma patologia de socorro. Mas você não chega na síndrome do pânico da noite para o dia, você chega pela depressão. O medo, ele inicia, você começa a ter medo de fazer alguns hobbies que você fazia, você começa a ter medo de não conseguir concretizar as coisas, você passa a não terminar o que começa, você passa a ter medo do mundo. E vagarosamente, os espíritos vão tomando conta do seu córtex frontal e te colocando mais e mais medo, te paralisando e te levando à depressão. A depressão te leva a medicações, às drogas do mundo. Algumas drogas do mundo, elas são positivas e outras abrem o campo espiritual mais, escancara mais. Por isso que o mesmo medicamento antidepressivo, para uns são benéficos e para outros não. Eu vou dar um adendo. Certa feita, o Douglas procurou um médico, amigo dele, e estava tomando um antidepressivo para emagrecer. E o Douglas falou, vou tomar um antidepressivo para emagrecer. O antidepressivo abriu o campo mental dele, espiritual. E aquilo que ele não percebia do plano espiritual, ele começou a perceber. Espíritos deformes, espíritos trevosos, espíritos ao reduto dele, que é protegido para que ele não veja, para que não crie transtorno. O antidepressivo abriu o campo mediúnico dele e ele começou a perceber, levando a ele um transtorno. Posteriormente, ele começou a temer as visões e começou a entrar em depressão. A hora que ele percebeu, ele nem emagreceu e estava depressivo, tomando antidepressivo. Então, há medicamentos que mexem no córtex frontal que adormecem mais ainda as proteções espirituais. Faz com que abra o campo espiritual e, de vez você se aquietar, você se agita, te perturba. Por isso que há tantos medicamentos antidepressivos. E o médico é por teste, tentativa e erro. Toma esse, deu ruim, toma esse, deu ruim, toma esse. Até acertar um que não mexa com a mediunidade. Só para que vocês possam ter ideia. Então, inicia-se o tratamento da depressão com medicação. Positivo. A medicação tolhe o córtex frontal, adormece o cérebro reptiliano e corta a comunicação com os espíritos. Porém, ele é um paliativo. Ele não é a solução. Porque a pessoa entra em depressão, sai da depressão por medicamento. Se ela não entender o que levou ela à depressão, ela entra em depressão de novo.
E aqui eu quero deixar o mais importante ensinamento. Todo início da depressão, toda manipulação espiritual, ela entra na tua mente porque você sente medo de alguma coisa. O medo é a porta de entrada do obsessor. A partir do teu medo, ele domina o teu córtex frontal, manipulando os teus pensamentos. O medo de que não vai dar certo, o medo de que vai ser amanhã, o medo do que vai ser hoje, o medo do que foi ontem. O medo é o agente que te abre, escancara o teu espírito para os obsessores. Por isso que pessoas com atitudes muito firmes, muito positivas, que combatem o negativismo diariamente, que têm olhares positivos, dificilmente entram em depressão. Porque elas não têm temor, elas não têm medo, por mais que o mundo esteja difícil. Ela não teme, porque ela tem um olhar positivo sobre as coisas. Anula o instinto de medo. O medo ele é necessário para a perpetuação da espécie. Porém, todos vós já estão no século 21 depois de Cristo e já têm conhecimento absurdo de que não tem asas para voar. Então não vão se jogar. Já sabem que se passar na frente de um carro ou de um caminhão, o risco é iminente de morte. Então, vocês já têm por racionalidade a contenção das coisas que vocês podem fazer com o seu corpo. A racionalização deve dar lugar a este medo. Mas o medo é o teu maior inimigo. As patologias que oriundam do medo é o corpo gritando: não estamos suportando mais a carga espiritual sobre o teu corpo. A febre te avisa da infecção. A depressão, a síndrome do pânico te avisa da tua obsessão. Todo obsessor, ele vai te ganhar primeiro pelo medo. Você vai ter medo de fazer algo, você vai ter medo de não tentar, você vai ter medo, o medo vai te paralisar. Ele vai acionar o medo e depois que ele acionou o medo, ele entra no teu córtex frontal e começa a te incentivar, desestimular, fazer você ir para lá, fazer você vir para cá. O medo de ficar sozinho, o medo de ninguém te amar, o medo de você ser mais um, o medo das suas coisas não darem certo. O medo é o maior inimigo. Se eu narro isso a vocês, o que primeiro precisas vigiar é se o teu pensamento está dotado de medo. Se estiver com medo, você para na hora e faça o oposto ou reza. Faça o oposto ou ora. Porque se você não combater o medo com racionalidade, se você não fazer a batalha do teu córtex frontal, que é o cérebro mais jovem, vencer o cérebro reptiliano, que é o mais antigo, você será refém e uma marionete. Se entender isso, verás que todas as escolhas errôneas da sua vida, que te levaram a consequências, os primeiros passos você fez porque estava com medo. Façam essa reminiscência. Analisem todos os momentos das consequências mais difíceis. Pode chamar. Pode chamar. Não. Já chamou? O medo é o agente paralisante. Todas as vezes que na tua jornada você analisar, você estava com medo. O medo fez com que você tomasse escolha para ir para lá. E ao passar do tempo, aquilo te gerou dor. A origem primeira foi o medo. Percebe? Então o obsessor pegou, imputou o medo a você para que você fosse para lá. Ah, eu não sei, eu acho que se eu fizer isso vai dar errado. Ah, então eu não vou fazer. Se eu não fizer, eu vou fazer daqui. Todas as vezes que tomar decisões de rumos de sua vida dotadas de medo, você tem uma predisposição a escolher o caminho que vai te trazer dor. Porque o obsessor sabe, por probabilidade, que se você for para lá, você vai sentir dor. E ele te leva lá. Mas para ele te levar a ir para lá, ele tem que colocar o medo em você agora.
o medo de não começar as coisas, o medo de todos os medos que te limitam. No momento de escolha, não faça. Se há uma escolha importante na tua vida e você está com medo, caia de joelhos e reze ao Pai e não decida naquele momento. Porque quando você ora ao Pai, percebendo que está sobre o medo e precisa tomar uma decisão importante de tua vida, você está pedindo: Pai, me auxilia. Deus não vai estender a sua mão em benefício a outro. Deus vai colocar a sua mão em você e vai fazer a limpeza espiritual. Ele vai desconectar todos os obsessores que estão te imputando medo. Aí você vai poder tomar a decisão por si só, sem ser manipulada. Decisão a ser tomada, importante na sua jornada, não faça com medo. Como você rebate o medo? Ou você luta com ele, com tua força, isso te ganha resistência, anticorpos para lutar contra o medo, ou reza. Mas nunca tomem decisões importantes da sua vida se você estiver com medo. Eu vou tomar essa decisão, mas eu estou com medo se eu vou conseguir pagar ou não. Eu estou com medo se eu vou fazer ou não. Pare, reze, estude mais, se prepare e depois tome a decisão. Olhai sobre a tua jornada até aqui, as dores que te acometeu. Se você retroadi-las, chegará no momento que tomou uma decisão, estava com medo e decidiu ir para aquele caminho. E o desfecho não foi bom. Perceberam? O medo é o seu maior inimigo e é o seu maior amigo, porque ele faz parte da perpetuação da espécie, mas ele, com o canal errado, ele faz com que vocês sejam manipulados pelos espíritos. Ok? Então eu não posso ter medo? Não, você deve ter medo. Ter medo faz parte para perpetuar a espécie. Você tem que ter medo de pegar uma faca e cortar os seus pulsos. Esse medo, ele é positivo. Ele vai inibir com que você tire a sua vida. Agora, medo de sair, medo de respirar, medo de ser rejeitado, medo dos acontecimentos naturais da vida, já não é mais você. Essa obsessão pode fazer mudar o plano que tinha da pessoa? O plano reencarnatório, ele é uma probabilidade, ele não é uma pontualidade. Todos vocês podem acreditar que o plano reencarnatório é uma pontualidade. Eu nasci para chegar nesse ponto e nada vai mudar. Não. O plano reencarnatório você tem alto índice de probabilidade de chegar a este ponto. Você vai chegar por aqui, você vai chegar por aqui, você vai chegar por aqui, você vai chegar por ali ou por aqui. Mas você tem possibilidade de chegar. Porém, o caminho é você que escolhe. O que o obsessor vai fazer? Vai fazer uma curva tão grande, tão grande, tão grande, que a hora que você chegar na pontualidade, tu está morto. Ou seja, você reencarnou para chegar neste ponto, foi tomando tantos caminhos manipulados por espíritos, que a hora que aquele ponto é para ser seu, você já não tem mais energia, você morre antes. Porque você desviou demais do caminho. Essa é a missão do obsessor. Porque se você estiver centrado reto, nunca o medo for um agente limitante, sempre o medo for um agente salutar. Eu tenho que ter medo de colocar o dedo na tomada, eu tenho que ter medo de me cortar, eu tenho que ter um medo para prevenir o meu corpo biológico. Apenas isso. Porque a minha vida depende de como eu trato o meu corpo. Se eu tratar o meu corpo com displicência e eu não tiver um medo para que o meu corpo seja são e sadio, eu vou ser um suicida por displicência, ok? Então esse medo é poderoso, ele é forte. Porém, o medo de fazer as coisas faz com que você nasceu com um objetivo pontual. Está lá, só que você vai chegar pelo teu livre-arbítrio. O obsessor faz com que você tome tantas escolhas, que você afasta-se daquilo que você quer. Interessante porque muitos encarnados chegam perto dos 30 anos, falam assim: nossa, parece que eu estou tão longe daquilo que um dia, quando eu era criança, imaginei que eu estaria. As tuas escolhas foram te levando para tão longe, porque, em verdade, eu vos digo, antes dos 7, tu tem clareza absoluta sobre o que você veio fazer. Até os 15, você tem uma fração do que você quer.
porque você ainda está muito vívido nos propósitos reencarnatórios. Então, com 12, 13, 14, 15 anos, você está sonhando, planejando, programando o seu ponto, aonde você quer chegar. Aí começa as festas, começa as amizades, começa a faculdade, começa o mundo agitado, aí você vai se afastando. Poucos são aqueles que iniciam a jornada e conseguem atingir o ponto rapidamente, porque vocês vão se afastando da linha reta. O espaço mais curto entre dois pontos é a reta. As pessoas vão se afastando. Aí voltam, serpenteiam, voltam. A hora que chega para cumprir o que tinha que cumprir, já não tem mais fluido vital. Aí desencarna. Então, é um sentimento muito comum. Porém, a religião tem a capacidade de fazer isso aqui. Para que serve a religião em todas elas? Inclusive aqui. Você está muito para lá. A religião te puxa. É como se ela pegasse uma corda e falasse, vem para cá, aí você vem vindo. Aí você acha que achou o caminho certo. Nossa, encontrei a religião perfeita. Sou amado, Aí da religião tu arruma confusão. Aí tu vai para lá. Percebe? É o pensamento do medo. Eu vou ser bem recebida na religião. Será que eu vou ser amada? Será que eu vou ser compreendida? Nossa, eu vou ser julgado, não vou ser julgada? Pronto, o medo. O que o obsessor faz? Te afasta da religião. As pessoas nos procuram para atendimento e falam assim, nossa, depois que eu vim para o centro, a minha vida piorou tanto. Eu falei, graças a Deus, significa que você está no caminho certo. A pessoa chega e fala, depois que eu entrei no centro, a minha vida virou 1000 maravilhas. Eu falo, toma cuidado que daqui a pouco você se afasta do centro. Porque vir ao centro não é para ser um bálsamo reconfortador. Você está contra a ordem natural. Nós estamos te puxando para estar aqui. O mundo vai te puxar para estar onde você estava. Então, aqui vai ser ruim por um tempo. Se aqui é a tábua de salvação da tua jornada e você se sente muito bem aqui, toma cuidado que daqui a pouco vai acontecer algo aqui dentro mesmo que tu vai lá para fora de novo. Correto? Os trabalhadores da casa já sabem disso. Muitos trabalhadores vêm e vão. Aí depois a gente puxa eles, volta e vão. É assim. Estar na reta é o que os espíritos não querem. Então, estou na casa espírita, nossa, como eu me sinto bem, nossa, eu me salvei. Já me acende o sinal amarelo, fala, vou perder esse irmão já. Entende? Nossa, eu amo estar aqui, mas é difícil conviver com as pessoas. Sinal verde, está entendendo. Está certo. É assim. Percebe? Aqui não é playground, aqui não é reunião de amigo, não é confraria. Aqui é hospital de doente cuidando de doente. Sempre disse isso a vocês. Então, estar aqui com dificuldades e atritos e resistir resiliência em cima disso, eu falo, uau, esse irmão entendeu. Percebe? Entender as dificuldades de convívio um com o outro, entender as dificuldades e aceitar que o outro é diferente de você, mesmo no mesmo trabalho. Entender que um consulente pode entrar num trabalho falando mal para o outro trabalho, do outro trabalho, e você ter a humildade de entender que não somos perfeitos, não. Vai acontecer isso, e está tudo certo. Aí, quando eu escuto isso de vocês, os trabalhadores principalmente, entendendo que aqui é doente cuidando de doente, inclusive nós falamos, uau, esse trabalhador tem futuro. O trabalhador que se acredita que chegou na salvação, somos a tábua da salvação da vida dele, nós vamos perder ele rapidamente. Não dá 6 meses, ele já saiu da casa. Porque ele não entendeu que aqui não é a tábua de salvação. Aqui é a corda que te puxa dos espíritos que te levam. E isso aqui é uma batalha. A gente puxa, você vem, uau. Daqui a pouco você lá fora, uau. Aí a gente puxa de novo. É assim. Porque nós queremos que entre um ponto e o outro seja uma linha mais reta possível. Porque isso é mais rápido. De vez em ficar zigazeando na trajetória. Ok? E se tiver um caso que você tem medo de altura, medo de água, de nadar, e se fosse... eu tenho medo de altura. Sim. E o medo, se existir medo consciente. Sim. Medo controlado. Eu vou contar o próprio Douglas. O Douglas tinha medo de altura. Então ele era muito pequenino, ele devia ter uns 5, 6 anos. Incidente de outra encarnação. Isso.
O Douglas, ele morria de medo de altura. Só que com 5, 6 anos ele não sabia que tinha medo de altura. E ele era uma criança bem gordinha. Bem. E um dia, ele andando ali na rua, numa tarde, olhou uma árvore. Ele estava baixinho, tinha 1,5 m a árvore. Aí ele teve a ideia de subir na árvore. Ali ele descobriu que tinha medo de altura. Então ele subiu na árvore, ficou muito alegre porque ele subiu na árvore. A hora que ele desceu, ficou girando. Acionou a vida passada. Quando algum acontecimento da vida presente aciona uma alavanca de nossas reminiscências, vem uma vida passada. Existe uma tradição antes do Império Romano, e o Império Romano adotou, isso é de Alexandre o Grande até da Grécia Antiga, que quando você era julgado por um crime perante a lei, você era levado a um poço e você era lançado, você era jogado daquele poço. Por isso que muitos, quando estão dormindo, têm a sensação de estar caindo. Teu cérebro acionou uma reminiscência que em uma de suas vidas tu fora castigado por esta lei humana, que é ser lançado num precipício. E tá tudo certo, faz parte da cultura e do tempo e espaço da história da humanidade. E o Douglas rememorou a vida passada dele, ao qual aconteceu algumas tragédias com altura. E aquele medo abriu, naquele momento, a vida passada, e ele descobriu que tinha medo de altura. Ele ficou 2h30 na árvore, chorando, até alguém passar e socorrer. Ele não venceu o medo dele. Ele apenas descobriu o medo dele. A vida foi passando. Lembro-me, naquele tempo, tinha um circo. Não era um circo, era um parque, era um conjunto. Era um parque de diversões Leite Moça. Aí você comprava a latinha de leite moça, arrancava o rótulo e trocava com o ingresso. Ele pegou todo o dinheiro dele e comprou um monte de latinha de leite moça. Mas não pelo ingresso, pelo leite moça mesmo. Exato. Fez um monte de brigadeiro. Aí ele pegou os rótulos, trocou, deu 16 ingressos. Aí ele chegou no parque, tinha meia dúzia de brinquedos. E existia um que todo mundo estava amando, que eram as maiores filas. Chamava-se Kamikaze. Ele chegou naquele brinquedo, olhou e falou, eu não subo aí. O medo. Aí nós chegamos do lado dele e falamos, por que você não sobe? Ele falou, eu tenho medo, não desci de uma árvore e vou subir nisso. Aí ele começa a devanear com você mesmo. É você e você mesmo. Fazem isso diariamente, mas não é vocês. É um espírito bom chamando a atenção de vocês. Por que você não vai? Porque eu tenho medo. Mas é tão legal. Olha como todos se divertem. Aí você, mas será? Aí nós começamos a conversar com você e você acreditando que está conversando com você mesmo. E nós estamos incentivando você a vencer o teu medo. A vencer o teu medo. Até que, depois de horas olhando aquele brinquedo, ele falou, eu vou. Ele tremia. Ele suava, ele sentou naquele brinquedo, abraçou como se fosse a última parte da vida dele. Ele saiu e falou assim, estou vivo. Tinha 14, 16 ingressos. Ele foi 16 vezes naquela tarde. Na última ele já erguia a mão. E quando você pega confiança com ele, você quer mais e mais? Vamos lá. Aí que é o elas. Naquele momento, ele informou ao cérebro dele que tinha superado o medo de altura. O córtex frontal mandou essa informação para a alma. E essa informação foi gravada em cima da onde ele teve problema com a altura. Então, a memória mais próxima, quando falar de medo de altura para ele, é o brinquedo, não a vida passada. Então, você sobremonta histórias. Você supera os seus traumas, os seus medos, vencendo eles e criando memórias mais recentes, dando confiança para que aquilo não seja um agente limitante seu. Porque se o medo de altura é um agente limitante, o obsessor sabe, ele vai usar contra você. Então você tem que criar memórias mais recentes e informar para o teu cérebro. Porém, neste interim, eu disse a você que ele andou 16 vezes. Porque ele pegou prazer. Gerou-se um vício, ao qual gera hormônios. E aí a pessoa pode se viciar na adrenalina.
Aí entramos em uma outra esfera, que não é o medo. Eu venço o meu medo e vencer algo, ele gera satisfação. A satisfação, ela é hormonal. A satisfação, ela só é tão forte, ela só é tão intensa, porque ela jorra hormônios de satisfação. Além do córtex frontal e da lucidez racional de que você está satisfeito, você é jorrado por hormônios. E excesso de hormônios causa vício. Por isso que o crack, ele é tão poderoso. Porque quando você ingere o crack pela primeira vez, quando você traga o crack pela primeira vez, o ápice hormonal é absurdo. Tamanho que se compara a 500 orgasmos sexuais. A primeira tragada de um crack é ápice hormonal de 500 orgasmos sexuais. A potência do crack. E cada vez que você usa mais, isso diminui. Até o ponto que você não tem mais relevância contra o crack, mas você já está em busca de sentir aquele pico que um dia sentiu. Isso é vício. Ok? A satisfação se transforma no vício. Quando você vence o medo, você pode se sentir satisfeito e você quer ter aquele sentimento de novo. Então não é o medo que te transforma em vício, é vencer o medo. Então por que você se vicia em adrenalina? Primeiro que você tinha um medo inicial. A satisfação de ter vencido o medo gerou adrenalina. Aí você se viciou. Aí você vai procurar algo sempre mais perigoso, que é o oposto do medo natural que eu disse a vocês. Por que eu não vou ficar na beira de um prédio sem parapeito olhando para baixo? Porque eu posso ter um labirinto e cair. Então o medo que te inibe. Senão estava todo mundo andando nas marquises. O que faz com que ninguém fique nas marquises é o medo natural. E quando você se vicia em adrenalina, você se vicia em desafiar o medo. Aí você fica andando. Sobe prédios sem adornos necessários para subir, sobe, escala, anda de bicicleta, moto, carro em altas velocidades. Você superou o medo e se viciou em adrenalina. Aí é um outro processo. O obsessor gosta do medo. Ele não gosta do vício de adrenalina. Ok? O obsessor gosta do teu medo. Você vence o teu medo, gera satisfação e algumas pessoas se viciam na satisfação. Ok? O Douglas se viciou em satisfação por ter vencido o medo. Até que ele foi num outro brinquedo, que era uma roda gigante que, além do eixo principal, girava no próprio eixo. Aí ele passou mal. Aí ele não quis mais, porque o sentimento não foi bom. Aí gerou um trauma, porque ele passou mal. Então, ele resolveu o problema de medo dele. Tem um medo natural. Se ele chegar em algo alto sem parapeito, ele não chega. É travado normalmente, porque é um medo natural instintivo da perpetuação da espécie. Se tiver um parapeito, ele chega, não tem mais esse agente inibidor. Fora resolvido. Ok? Mas são vários medos, apenas aqui para narrar. Medo de afogamento, medo de água, medo de altura, medo do casual do dia a dia, que é em excesso, medo de barata, medo de escorpião, medo de barata. Por que você acredita que alguém tem tanto medo de barata ao ponto de ter pânico com barata? Quando você é enterrado, você é comido por quê? Correto? Quando você é enterrado, ok. E quando você era só jogado na vala? Rato, barata, insetos. E você é um espírito lúcido. O teu corpo morre, porém a tua alma reluz. Se você não tiver o desprendimento, você fica olhando as baratas, os ratos, os vermes, todo da natureza comendo o seu corpo. Porque do pó tu veio, do pó tu retorna. Carne é carne, espírito é espírito. Só que o espírito lúcido vê tudo aquilo. Vê tudo aquilo gera um trauma. Aí você entra na vida imediata. Aí você vê uma barata. Acionou a memória mais antiga. Correto? O que você faz? Foge da barata. É natural. Porque a memória tua de experiência, ela sobremonta e vem para o córtex frontal. Aí você tem pânico. Ah, como que você resolve? Mata a barata. Já vamos voltar. Percebe? Você tem que vencer esse pânico. Por quê? Eu tenho pânico de barata, eu me desespero, eu dei uma chinelada, matei a barata, meu córtex frontal vai falar, uau, eu sou poderoso, eu matei uma barata, uhul. Criei satisfação, mandei essa informação para a alma, ela ficou como uma memória mais jovem. Quando for acionada de novo, eu não vou acionar sendo comido pela barata, eu vou acionar dando uma chinelada na barata. Entenderam? Memórias. As nossas memórias mais recentes são mais fáceis de serem acionadas.
As mais antigas são mais difíceis. Então nós temos que criar memórias mais jovens para confrontar as memórias mais antigas. Assim funciona na psicologia e no campo espiritual. Entendeu? Aí depois, não hoje, porque eu acho que vamos alongar, mas no próximo estudo, se você quiser perguntar quais são as propriedades espirituais que ajudam e atrapalham os vícios humanos. Porque vício, nós acreditamos, vício é só aquele que usa droga, crack. Não, vício está no açúcar, está nos remédios, está na adrenalina. Vício é vício. Ele não tem uma ideologia de drogas químicas ou sintéticas. É vício, é um estado da alma e do corpo. Isso nós podemos trabalhar. É um caminho bem interessante também. Ok? Mas por hora, vencer os medos é necessário. Os seus medos antigos, você confronta, você enfrenta. Cuidado para não viciar, mas você enfrenta. Os medos diários, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou ser chamado? Acho que eu não vou ser chamado. Se isso entrar na tua mente, já é teu medo. Acho que não é para mim. Isso é medo. O obsessor já entrou. Se você acreditar que você não é capaz, é o medo da incapacidade. Se você acreditar por algum momento da tua jornada que você não é capaz de executar alguma coisa, ali não é você mais. Ali você deixou o teu medo tomar conta e o obsessor falar, nem tenta, você não é capaz. Aí você escutou isso, tomou como seu e falar, não vou fazer não porque eu acho que não vai dar certo. Entendeu? Dali para frente, a reta era essa. As coisas iam acontecer, só que tem que ter o teu querer. Você falou, acho que eu não sou capaz, você fez isso aqui. Você se afastou mais do ponto. Pensou que não é capaz, dobra os joelhos. A minha filha, exemplo, ela não passou na prova de carga 2 vezes, agora ela vai tentar a terceira, ela está morrendo de medo. Além de eu rezar, eu posso fazer alguma coisa para ela? Quando encontra esse quadro, ela reprovou 3 vezes, você deve procurar ajuda psicológica, porque aí a limitação já não é mais o que ela sabe ou o que ela aprendeu, já é um medo. Mas aí o psicólogo tem que trabalhar especificamente 2, 3 dias antes da prova. Espiritualmente nada podemos fazer, porque é um medo inato do encarnado. Espiritualmente você pode rezar, pedir proteção. A proteção da mãe, ela tem uma grande validade. Olha como que eu vou te falar como você deve rezar nesse quesito. Isso serve para todo mundo o que é oração para um filho, para um amado. Porque nós falamos assim nesse caso. Ai, Senhor, minha filha já reprovou 2 vezes, tadinha. Ela até sabe dirigir, porém, ela passa nervoso, Ajuda ela a passar, Pai. Ajuda com que ela passe. Intervenha, manda teus anjos. Faça com que ela passe. Quantos pais fazem essa oração? Todos. É atendido? Não, porque a oração não é coesa, não é correta. A oração correta é que vai ser atendida. Senhor, a minha filha tem grande dificuldade porque ela tem medo. E eu sei agora, porque fui lá no centro, descobri que o medo é uma porta do obsessor. Eu, como mãe, peço a Ti, como meu pai, proteja o espírito dela. E quando ela chegar na prova, não haja nenhuma interferência espiritual. Porque o meu amor vai proteger ela. Tá bom. Porque então você vai colocar o teu amor à disposição de Deus para ir lá no momento que ela vai ter medo e proteger o campo mediúnico, o campo do espiritual. O obsessor, o que ele faz? Você entrou no carro, começou a ter medo, o obsessor, hoje eu reprovo ela de novo. Percebe? Aí vira marionete. Se a mãe ora, se você ora por alguém, você pede por alguém, mas não para que... Por que Deus faria ela passar e os outros não? Não seria um Deus justo, não seria um Deus de amor. Ou ele faz todo mundo passar, ou não podemos contemplar esse Deus. Não podemos contemplar esse Deus de uma mãe que pede a Deus para o filho sair da droga e só o filho dela sair da droga. Que oração é essa? Pai, tira meus filhos das drogas. São milhões de mães que passam por isso. Deus não selecionaria o teu filho por tua oração. Mas, Pai, quando meu filho usar droga, que eu o proteja do campo espiritual. Porque se ele usar droga, que seja só ele pelo livre-arbítrio dele e que nenhum espírito sobremonte sobre ele. Droga faz mal.
Se você fizer essa oração, quando ele for usar a droga, o teu espírito vai abraçá-lo. Ele vai usar a droga só ele vai passar mal, ele vai parar no hospital. Porque a droga mata o corpo, a droga é antinatural. A cocaína é antinatural, a maconha é antinatural. Ela não faz parte do bioma, você não precisa dela para sobreviver. Ela é antinatural. E quando a mãe protege espiritualmente, usa a droga e protege, nenhum espírito vai sugar. Ele vai passar mal, vai vomitar, vai parar no hospital. Assim funciona. Porque aí você está sendo correta. Eu quero proteger, o meu amor pelo meu filho protege ele dos espíritos. Essa é uma oração plausível. Mas a gente teme em pedir para Deus para que só os nossos filhos sejam abençoados. Como pode ser essa oração? Percebe? Nós temos que ser sensatos e pedir. Se vamos pedir, fala, Pai, eu quero que o meu filho pare de usar drogas. Mas eu sei que existe tantas mães, que eu aceito ser a última mãe se todos saírem das drogas por sua misericórdia. E aí? Quem faz isso? Porque a tua dor é a que mais dói. Essa era uma oração plausível. Eu estou colocando o meu filho no mesmo patamar de todos e colocando, se o meu filho for o último, eu vou aceitar. Mas desde que todos saiam. Aí eu estou fazendo uma oração a Deus, um Deus de amor. Mas todos podem fazer uma oração para proteger quem você ama no campo espiritual. Para que quando chegar o momento, você abrace ele e o mal não afete. O espírito, mesmo que tenha medo nela, o espírito não vai intensificar o medo. Percebe? Se ela não tiver, ela pode ter o medo, o psicólogo trabalha, você protege pela oração para que o obsessor não venha, facilmente, se ela souber dirigir, ela vai passar na prova. Entendeu? Assim funciona. Assim é para o medo, assim é para as drogas, assim é para os vícios, assim é para tudo. Percebe? Senhor, proteja o meu filho dos espíritos. Usa o meu amor, usa a minha carne se preciso for, mas proteja o meu filho dos espíritos. Se ele vai fazer o que ele quiser porque é livre-arbítrio dele, mas seja o que ele for fazer, proteja ele com o meu amor. Acabou. Isso é uma oração. Ele vai usar droga, ele vai beber, é só ele. Você protegeu ele. O teu amor protegeu. Percebe? É assim. Psicologia e a tua oração nesse sentido. Entenderam isso? Que isso é muito importante e muito salutar no dia a dia. Porque nós fazemos muitas orações, mas poucas são atendidas, não porque é porque a gente não sabe pedir. Porque uma oração ela é sempre escutada, mas uma oração ela não vai ser atendida se ela for em detrimento de alguma coisa. Conseguem ter esse entendimento? Por que eu vou pedir para mim, sendo que a minha dor é igual ou inferior à dor de tantos? Então a oração ela não tem lastro moral. A oração com lastro moral é a oração de reconhecimento de um todo, mas reconhecimento da nossa dor e reconhecimento do livre escolha dos outros. E quando a gente pede para nós mesmos, então pedimos para nós para observar as nossas ações e tentemos mudar. Se nós pedimos para o outro, pedimos para que ele não mude, mas que quando ele tiver as ações, seja só ele. Quer um outro exemplo? Nós oramos para que o outro mude. Ai, Senhor, meu marido é tão difícil. Ajuda, faça com que ele mude. Alguém já conseguiu essa proeza pela oração? Minha pergunta é sobre oração. Tem que ficar comigo. Já vou lá. Se Já cada vou chegar. segundo as suas obras, Sim. até qual porcentagem de uma oração que a gente faz para alguém vai ajudar ele? Porque Exatamente na resposta. Se eu oro para que o outro melhore, se eu oro... Vamos lá. Você faz oração para os seus filhos, correto? Você faz oração para que o campo profissionais dele prosperem, para que eles se tornem pessoas boas. A tua oração, Senhor, ajuda meus filhos no campo profissional, faça com que as coisas dele prosperem, faça com que as coisas dele... É uma oração. Ela vai ser chegada, vai ser ouvida, mas não vai ter eficácia. Porque como o teu filho tem outros filhos, de outras mães que também fazem a mesma oração e que estão no mesmo campo de mercado. Entende? Não é a tua oração que vai fazer o teu filho despontar. Vai ser a obra dele, a cada um segundo a sua obra. não adianta, na verdade, a oração. Adianta. A oração da mãe para os filhos tem que ser assim: Senhor, os meus filhos estão no campo de trabalho. Eu sei que existem muitas energias no campo de trabalho. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Se permitido for, a minha oração protege ele dos caminhos dele. Da bondade da pessoa ruim
e da maldade de pessoas boas. Entende? Se a mãe só pedir isso, a mãe protege a maldade que vai chegar. A mãe está aqui, ela é um parapeito. Tá? A maldade bate na mãe por causa da oração. Percebe? Porque você não pode pedir prosperidade para o teu filho apenas. Não tem uma lógica. Porque aí é fácil. Vamos todo mundo rezar pelos nossos filhos que todos vão ser ricos. Vamos fazer a roda de oração para que todos sejam prósperos. Não. A oração de uma mãe para a prosperidade do filho é o seguinte: Senhor, que o amor que eu tenho pelos meus filhos os proteja da bondade da pessoa ruim e da maldade da pessoa boa. Entenderam a frase invertida? Porque o que nos assola na vida é as pessoas ruins nos fazendo bem, tem alguma coisa errada, e a maldade das pessoas que nos mostram que são boas. Porque as pessoas se mostram que são boas e de repente ela nos faz o mal. E as pessoas ruins nos fazem o mal para nos fazer nos faz o bem para nos fazer o mal. Então, se você pedir essa máxima, Senhor, proteja o meu filho por amor da maldade de gente boa e da bondade de pessoa ruim. Só. Porque na trajetória profissional, eles vão receber todos energias boas e ruins, porque tem pessoas boas e ruins no mundo. Quando a mãe ora desse jeito, a maldade chega e bate na oração. Percebe? Mas a mãe ora, que o sonho do meu filho se concretize, que tudo dê certo. Não, só livra do mal. A oração do Pai Nosso é: Senhor, livrai-nos do mal. Correto? É isso. Porque assim, a vontade do Pai é os planos dele, e nós não sabemos. Não é o que você quer. Esse é um outro entendimento mais difícil. Mas podemos entrar na oração. Eu trouxe o Pai Nosso justamente para mostrar: Senhor, nos livrai do mal. Essa é a oração. É a oração para tudo. Porque se você está na trajetória e você já está pedindo para se livrar do mal, tua vida já anda. Você tem que querer, lógico. A tua vida não vai andar se você ficar dormindo até meio-dia. Mas, correto? Mas se você acordar disposto e quiser que a tua vida prospere, ela vai prosperar. Se a oração te blinda do mal, você vai prosperar sem a interferência do mal. Então, se o caminho é lá e o mal não aciona, você vai em linha reta. Se o caminho é lá e o mal te assola, você fica assim, ó. Aí é aquela sensação que muitos têm: a minha vida parece uma montanha russa, uma roda gigante. Eu ergo e volto para o mesmo ponto. Eu ergo e volto para o mesmo ponto. Eu ergo e volto para o mesmo ponto. A vida parece uma roda gigante. Por quê? O mal te derruba toda hora. Você tá em linha reta, aí vem o mal, te joga. Aí tu volta. Aí você vai em linha reta, vem o mal, te joga. Aí você vai em linha reta, vem o mal, te volta. Livrai-nos do mal. Senhor, Pai, afasta de mim este cálice. É Jesus pedindo para o mal ser afastado. A forma que a gente ora, toda oração vai ser escutada, mas nem todas vão ser compreendidas. Porque a oração não pode ter o teor de que, eu oro para o meu filho e é só o meu filho. São muitas mães. Aí você está tirando da equação a mãe que não sabe rezar. E aí? A mãe que não sabe rezar, os filhos dela estão fadados ao fracasso. Correto? Então não é a oração. É a forma que se ora. A consciência, a racionalidade que você faz a oração. Se você fizer a oração racional: Senhor, são os meus filhos. Eu sei que eles têm o karma deles. Mas se tiver alguma dor que vai cair sobre eles e o meu amor puder proteger, que caia sobre mim. Isso é poderoso. Percebe? Isso é poderoso. Porque às vezes o filho está na caminhada e vem um mal. E o mal bate na oração da mãe e volta para a mãe. E a mãe absorve. Porque ela orou, ela pediu isso. Isso é nobre. Isso é compaixão. Entender a dor do outro e se colocar na dor do outro e ficar preparado para as consequências. Então, da forma que você ora, você vai ser ouvido rapidamente. Tem pessoas que falam: eu rezo tanto, mas não sou escutado. É porque a forma que está rezando é: eu quero tudo, mas venha a mim, mas não venha nada ao vosso reino. Então não funciona assim. Ok? Vamos lá. Existem os nossos algozes de vidas passadas, existem os nossos algozes desta vida presente, e existem os espíritos andarilhos, espíritos levianos, vampíricos, zombeteiros, viciados. Então é um conjunto de tudo.
Então, quando nós vamos fazer traçar uma porcentagem ou apenas um número de um encarnado. Vamos pegar um encarnado mediano. O que é um encarnado mediano? É um encarnado, é aquele encarnado que ele está na vida, ele não faz o mal, mas também não faz o bem. É o encarnado mediano. Nada incomoda ele, mas se ele puder fazer o bem para alguém, ele não faz, mas também ele não prejudica ninguém. Ele caminha na jornada dele. Tem os vícios dele, o medo dele, as coisas, como todos os encarnados. Isso é o que chamamos de encarnado mediano. Esse encarnado mediano, quando olhamos o plantio espiritual, nós vamos encontrar ali 10, 15 obsessores de vidas passadas, só que esses 10, 15 não são os mesmos, eles se revezam. Então, vem 3, vem 2, vem 1, porque assim, você ama só uma pessoa na tua vida? Você ama várias. Você desgosta só de uma pessoa ou você desgosta de várias? Correto? Se você desencarnar e estiver no plano espiritual, você não vai desgostar de um monte? Então você vai infernizar um pouquinho cada um. Então você fica, eu vou infernizar esse hoje, vou infernizar... Percebe? Você faz um rodízio. Esse é o obsessor. Então o obsessor, ele não vai ficar em você, apenas em você. Porque no leque de pessoas que ele quer se vingar tem um monte. Então ele vai navegando. Assim como quando você desencarnar, você vai querer estar com o que você ama. Você não vai escolher um filho só. Ah, vou ficar só com esse porque eu amo mais. Não, você vai ficar com esse, com aquele. Você reveza. Assim, é o obsessor. A ideia de que, nossa, esse obsessor, ele é meu, Não, existe sim esses obsessores, são faltas graves cometidas entre duas almas em vidas passadas, e isso acontece, só que é com uma menor porcentagem. Acontece que tem vários espíritos que não gostam de você, e olha, você não gosta dela também? Não, eu também não. Nossa, que legal, olha, ela fez isso comigo. Ah, sabe aquela fofoca que faz aqui encarnado? Faz aqui também. Aí ficam os espíritos fofocando, aí você está sentada, comendo, e os espíritos obsessores estão falando da tragédia que você fez a eles da vida de 1000 anos atrás. Nossa, foi há 1000 anos. O meu foi mais recente, foi o ano passado. Então fica aquela confabulação e aquilo atrapalha. Então, 10 a 15 espíritos em rotação. Esses são espíritos de vidas passadas. Que vêm, tá muito calma a vida dela, deixa eu dar uma agitada. Consegue? Aí você faz assim, nossa, minha vida está tão calma, glória a Deus, daqui a pouco... Correto? Porque quando você fala isso, você fala, nossa, tão calma. O obsessor, o quê? Espera aí que eu vou arrumar para ela. Aí ele chama os 15, fala, vem cá, vamos reunir a galera. Percebe? Aí por que não fica muito? Porque eles têm os outros também. Aí eles vêm, se unem, te derruba, aí sai. Então, 15 estão ligados às suas vidas passadas. Isso é um espírito mediano. Aí você tem se você gosta de uma cervejinha toda semana, todo final de semana, você tem a visita constante todo final de semana de uma galerinha. São aqueles espíritos do bar, da esquina, dos amigos. Aí se toda sexta-feira tu bebe, aí vem os espíritos da bebida. Se você tem os desvios sexuais, vem os espíritos dos desvios sexuais. Se você usa droga, vem os espíritos das drogas. Se você gosta de final de semana estar na casa dos outros para fazer fofoca, vem os espíritos fofoqueiros. Então, esses espíritos são agregados. Eles orbitam sobre a tua mente, sobre as tuas atitudes. Então, o espírito mediano, ele tem os 15 das vidas passadas e ele tem aqueles que orbitam a sua psique. Aquilo que tu emana, eles se orbitam em você. Então, esse orbitar, ele é volátil. É quando o Douglas perguntou para mim um tempo atrás, Joseph, eu tenho muito espírito obsessor? Eu falei para ele assim, você quer saber no momento presente ou no momento passado? Aí ele disse assim, não, pode ser agora. Falou, deixa eu contar. Aí saímos, olhamos em volta, falamos, deve ter uns 160. E esse número chocou ele. Aí ele perguntou, por que tudo isso? Não, mas se alegre, já teve muito mais, você está bem, continua na jornada. Então já teve mais, até 300 espíritos. Por quê? Tem um canal mediúnico. Ele está andando na rua, o espírito que perdeu a vida, pouco tempo, olha, ele me escuta. Aí ele passa no outro lugar e fala, olha, ele me vê. Entendeu? Se você não tem uma disciplina mediúnica, a hora que você está andando, você está com 500. Aí os 500 estão falando, manda mensagem, eu vou te matar. Ó, come esse docinho. Ó, é assim. Aí fica uma confusão mental. Percebe? Então, cada qual. Disse, é um espírito mediano. É assim. O Douglas já chegou a ter mais de 500.
dependendo da orbitagem mental dele. Se ele estivesse desequilibrado, vem a galera. A mediunidade, ela não é dom, ela é kármica, justamente por causa disso. É visto de longe. Fala, nossa, que legal. Pessoas sensitivas vão em locais com muitas pessoas, chega em casa destruído. Deita no sofá e desfalece. São sensitivas. Vamos terminar. Então, este é o quadro de obsessor, ok? Muitos voláteis que chegam, vêm, uma fração dos espíritos de vidas passadas. Por que que Deus permite a obsessão? Porque tem uma dívida, correto? Tem uma dívida. Esses 15 espíritos têm uma dívida para contigo. Então, eles vão cobrar essa dívida, tentar cobrar essa dívida. Como que você paga essa dívida sem o reajuste carnal? Quando você melhora. Se ele fica em cima de você, tentando, você cai, levanta, você cai, você é positiva, ele tenta, e você se transforma numa pessoa melhor, ele desiste. Fala, nossa, ela não era aquilo que eu imaginava. Deixa eu ir embora. Correto? Entenderam isso? Agora vamos trazer para a vida. Quantas vezes vocês já fizeram isso com alguém? Quer um exemplo? Chegou num local de trabalho novo, aí tem uma pessoa que você fala, nossa, meu santo não bateu com dela. Aí você começa a criar na psique uma retração com aquela pessoa. Aí você deu vazão. Aí o obsessor já entra. Olha como ela senta. Olha como ela bebe água. Aí você começa a observar algo só por causa de uma primeira impressão. Aí o obsessor já veio. Aí ali ele já fez morada. Aí ele começa a te manipular. Aí tem uma oportunidade de conhecer aquela pessoa. Aí você fala, não é que ela é legal? Não é nem tão chata. Aí você vai conhecendo aquela pessoa e vai mudando o seu ponto de vista sobre aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que você não suportava se torna tua amiga. Esse é o processo do obsessor. O obsessor é justamente aquele. Tá vendo? Falei que ela não ia mudar. Ela é isso aí mesmo. Vai ser pro resto das vidas dela. Aí quando você muda, você fala, olha que interessante, ela está mudando. Aí você faz com que o obsessor se torne o seu amigo. A obsessão existe por uma falta e Deus permite com que ela seja impetrada sobre vós, irmãos encarnados, com a finalidade de vós terem a capacidade de se transformar ao ponto deles perceberem e se tornarem os seus amigos. Essa é a finalidade. Porque se não for essa a finalidade, não tem sentido de ter a obsessão. Não existe. Deus não permitiria isso. Se fosse para um processo nefasto, se fosse para um processo de punição, não existiria, porque Deus não é punitivo, Deus é amor. Deus permite a obsessão porque é através da obsessão que o espírito consegue ver que o encarnado está se esforçando em mudar, se esforçando em ser melhor. Aí ele fala assim, nossa, ele mudou. Não é que eu acho que eu tinha uma visão errada dele. Olha que legal, ele está fazendo bondade, ele está ajudando essa pessoa que eu gosto dela. Olha que legal. Aí você vai mudando o seu conteúdo, o contexto sobre o outro. Assim como é aqui. Assim como é na vida de vocês. Então, se, não é todos, mas se na vida de vocês, profissional, familiar, pessoal, vocês têm desavença com alguém, procure conhecer ela. Não crie campos mentais de afastamento nem de retração. Ah, mas não dá, né? Não dá. Né, Aline? Não dá, é difícil. Sim, se é difícil, deixa para a próxima vida, mas é a missão. A missão é essa. Ok? Se a missão é essa da obsessão, a missão é essa dos encarnados também. Quando vocês estão encarnados, é para fazer aquelas pessoas que vocês não têm aproximação ser amigos de vocês. Tá difícil? Entenderam? Essa é a finalidade. A finalidade não é punitiva. O obsessor não é para ser o seu algoz, como Deus dando um objeto de castigo para a tua alma. Não. Só é oportunado a obsessão para que ambos possam mudar através da mudança do outro. Quando eu vejo que o outro está mudando e vejo que isso é bom, eu passo a olhar para mim. O que eu estou fazendo? Porque ele melhorou, eu não. Então eu coloco a me colocar em processo de mudança também. Percebe? É assim que funciona. Deu para entender? Quem que perguntou lá? Vamos lá e já vamos por aqui, essa região. Vamos no Paulo e já viemos aqui. Boa noite.
proibir a entrada ou para evitar as cargas negativas dentro do mar. Ok. Isso eu chamo de ritual místico. Um incenso, uma defumação é apenas uma manifestação mística. Ela não tem poder nenhum. Ela sozinha é nada. Eu posso acender um incenso para afastar mosquito que está me incomodando. Agora, quando eu pego o incenso, eu acendo ele e coloco a minha fé no incenso, aquilo é sagrado. Entende? Quando eu, naquele momento que eu estou em desespero, eu acredito que aquele incenso vai me trazer paz, a minha fé pega naquele incenso, impregna naquele objeto, a minha energia, a energia dos espíritos que te amam, que te assistem, impregnam naquele objeto, e quando aquele objeto entra em contato com o fogo e se materializa no campo fluídico da fumaça, aquilo é poderoso. Mas ele só é poderoso revestido pela tua fé. Caso ao contrário, era muito simples. Vamos distribuir incenso para todo mundo que está tudo resolvido. Você só vai ficar tossindo, porque aquilo vai te fazer mal a longo prazo. É a tua fé. Quando a tua fé for forte e firme, você tem eficácia. Todas as místicas, tudo que é ritual, tudo que você mandala, incenso, defumação, a vela é apenas uma vela com uma chama. Agora, se ela estiver imantada, magnetizada de fé, isso é poderoso. Então, o ritual, a ritualística, não tem eficácia nenhuma. Isso é provado pela história da humanidade, porque tem tantas religiões que são completamente rituais que nem existem mais, porque não teve eficácia, ela não teve a capacidade de mudar a moral de ninguém. Eu não mudo a minha moral acendendo uma vela, eu mudo a minha moral quando eu reconheço o meu erro e peço perdão. Quando eu reconheço o meu erro e coloco a mudar, não porque eu acendo uma vela. Então, aquilo que mais tange a nossa evolução, que é a envergadura moral, ela é medida pelas nossas atitudes, não pela vela que eu acendo, e nem pelo incenso que eu queimo. Então, ela é pelas nossas atitudes. A vela, o incenso, tudo que colocarmos fé, tudo que imantarmos energia de fé e de amor, quando ela for acionada, ela protege. Só que ela é apenas um apetrecho. Toda magia dura 90 dias a 100 dias no máximo. E aí depois tem um intervalo para que ser refeito, porque senão vira muleta para todo mundo. Ok? Se você acreditar que a tua vida prospera, vamos trazer a vibe do Douglas ultimamente. O Douglas já está na segunda vela de 7 dias. Eu disse a ele, acenda a vela, faça isso, que vai ter eficácia. Aí ele falou, vou comprar uma caixa de vela. Eu disse, não precisa, porque na metade da caixa não tem mais eficácia. Porque você vai acender uma vela 7 dias, mais uma vela 7 dias, mais uma vela 7 dias, vai chegar um momento que a vela não vai ter eficácia nenhuma, vai ser só uma vela. Ela não vai ter mais energia. Porque a vela com a fé, ela é um atenuante. É aquele momento que você pede para Deus, fala, Deus, dá para acalmar a tempestade, que estou ficando enjoado? Aí de repente calma. Aí passa o efeito, aí vem a tempestade de novo. Então é só um momento para que você respire, recomponha-se e siga em frente. Então, se fosse a vela salvação, repito, a gente faria vaquinha aqui, ia comprar vela, ia pôr uma fornalha de vela e ia dar vela para vocês. Mas não é. É a fé de vocês. Tanto na vela, quanto no incenso, quanto na defumação, quanto nós recomendamos muito para limpar processos espirituais, implantes magnéticos, ovoides, uma barrinha que se compra no mercado chamada anil, junto com sal grosso e água. Você passa na tua casa, aquilo ele queima matérias espirituais, criações espirituais. Aquilo queima. Aquilo tem uma grata eficácia, uma vez por ano. Entenderam isso? Aquilo só funciona uma vez por ano. Porque quando você passa, cria aquela proteção e aquilo perdura. Se você passar todo dia, você vai proliferar mais do que você tirou. Porque você vai transformar aquilo numa região úmida, vai trazer uma resistência maior para os espíritos que estão lá e tua casa vai ficar pior. Entende? Então, por isso que a gente não sai recomendando, limpa a tua casa todo dia com anil e sal grosso. Não, limpa uma vez só por ano. É muito bom você iniciar o ano fazendo essa limpeza. Ainda está tempo, estamos no início do ano. Aproveite no início do ano e limpe a tua casa. Ela terá uma perduração maior. Mas se você ficar usando diariamente, você vai atrair coisas ruins. De vez em limpar, você atrai. Para que não seja muleta, para que não seja para vocês um subterfúgio para que a vida fique mais fácil.
Se quisesse subterfúgio para a vida ficar mais fácil, não reencarnava, ficava no plano espiritual. Reencarnou é porque aceitou estar aqui e assumir as responsabilidades de estar aqui. Aqui é para ser provado e expiado. No amor, encontrará várias pessoas que você ama. E pela dor, vai passar por várias situações de pessoas que você não ama, não. Ok? Essa magnetização que você havia falado sobre o incenso, sobre a defumação, ela é individual ou ela pode ser coletiva, onde cada um tem um objetivo e utiliza daquela sensação, daquela defumação, para si ou a coletividade? Ela pode ser individual ou pode ser coletiva num bem comum. Coletivo no bem comum é quando, num trabalho qualquer da casa, a equipe acende um incenso. Falamos de incenso, mas podemos colocar até cheirinho. Esses cheirinhos que se compram no mercado, que você coloca para que o ambiente fique mais agradável, se você está fazendo aquilo para o ambiente ficar mais agradável e colocar a fé que o ambiente vai ficar mais agradável por causa daquilo, aquilo é tão poderoso quanto o incenso. Percebe? Isso você compra... É a mesma coisa. Se você voltar na época da escravidão, dava-se galhos de arruda para você guardar no travesseiro. A fé que você colocava naquilo, ao sentir o cheiro, acionava a tua fé e aquilo ganhava um poder espiritual absurdo. Então são ferramentas e mecanismos, mas elas em natura não são nada. Nada sem fé é nada. Nada com fé é tudo. Entendeu? Tudo sem fé é nada. Nada com fé é tudo. Essa é a frase que eu queria falar. Entenderam isso? Tudo sem fé não quer dizer nada. Você pode encher isso aqui de santo, de vela, de incenso, disso, daquilo, do outro. Se não tiver fé, isso é oco. Se você não tem nada aqui, nada, só estamos nós, sem nenhum apetrecho, e tiver fé, já é tudo. Não precisamos de nada. Ok? É assim que funciona. Então, benzemos escapulário, benzemos terços, benzemos o que for necessário de objetos materiais. O que fazemos? Colocamos a fé nossa e o nosso amor ali. E falamos, isso vai te proteger com essa e essa finalidade. Isso é um bem comum. Porque eu não coloco, quando eu benzo um objeto para vocês, eu não coloco apenas o meu desejo. Eu coloco o meu desejo junto com o teu desejo, junto com os espíritos que gostam de você e que te amam, junto com a espiritualidade da casa. Isso é um bem comum. Um desejo sobre aquele objeto. Entende? E aquilo segue. Não, dura quase nada. 90 dias. Vai e respira. E depois, volta que a gente refaz. Só que a eficácia vai ser menor. Se você ficar refazendo, em um ano não tem mais eficácia nada. Não é esse o intuito. Não era uma muleta. É apenas um amuleto momentâneo. Entendeu? A partir dessa premissa, então, pode ser utilizada para o lado errado também. Sim, para o lado errado. É energia. Estamos falando de energia. Se eu coloco no objeto algo para fazer o mal e presenteio alguém, aquilo tem uma energia. Isso acontece. Isso é o voduísmo. Isso é a magia. Isso é a magia negra, se vale disso. A energia, eu disse a vocês, qual que é a diferença da energia boa e do ruim? Quem pratica. O coração de quem pratica. A energia boa e ruim, ela só existe porque no meio tem o coração de quem pratica ela. Se o coração está praticando para o bem, ela é uma magia boa. Se o coração está praticando para o mal, ela é uma magia má. Mas isso é magia. Magia é magia, ela não tem sentido. A magia ela não se difere de bem e mal. Ela se difere daquilo que você coloca nela. Ponto. É a faca de quem cozinha e a faca de quem mata. Exato. É a mesma faca. Depende do coração. Ok? Entenderam? Então, se valer de vela, se valer de incenso, tem que se valer da fé. Você fala, nossa, está muito tumultuado. Estou confuso, não estou conseguindo acionar minha mente. Vou acender um incenso. O incenso vai ter fé, ele vai acionar o seu olfato, vai fazer com que o teu cérebro processe aquele cheiro que está imantado de fé, fazendo com que os teus pensamentos percam sentido. Aí ele vai te trazer serenidade no pensamento pelo olfato. Percebe? Agora, se você acender um incenso e não tiver fé, você vai ficar com aquele incenso, vai ficar com o pensamento tumultuado e não vai virar nada, porque você não colocou a fé no incenso. Pelo contrário, você vai passar mal com o incenso, ele vai te sufocar, tu vai ter que abrir a casa, apagar aquilo lá. Percebe? Se tiver a fé, sim. Sem fé não é nada. Nada. Algumas plantas, sim. Por que a planta capta energia negativa?
Se você pegar um dente de alho e colocar o dente de alho falando que ele vai quebrar mal olhado, que ele vai captar energia negativa, o dente de alho é um dente de alho, é melhor você pôr no arroz. Agora, se você pegar o dente de alho e olhar para ele e falar assim, você vai me proteger, e vai colocar ele lá e você vai colocar a tua fé nele, a energia negativa vai tudo para ele. Só que uma cabeça de alho, ela tem energia vital, porque ela faz parte do reino vegetal da terra. Ela tem fluido universal. Ela vai durar até acabar a energia, ela vai apodrecer, porque é o sentido de todo objeto, todo fruto do reino vegetal tirado de sua raiz, ele apodrece. Então aquilo vai se perder, e quando se perder, se vai o fluido universal. Então, a cabeça de alho, ela te protege? Sim. Se você colocar a tua fé lá, ela vai te proteger. Só que vai ser um espaço muito curto de tempo. Dias, 2 dias, 3 dias. Aí a pessoa, o alho seca rapidinho, falei que tinha mal olhado, ó como secou. Esse é um processo natural. Não significa energia, significa que a energia vital dela acabou e ela cumpriu o papel. Se você pegar uma espada de São Jorge, uma Comigo Ninguém Pode, se você quiser plantar uma jaca e falar que aquela jaca vai te proteger, a tua fé vai fazer com que aquela jaca te proteja. Ah, vide eterno? Não, porque não pode. Porque se fosse assim, vão plantar jaca todo mundo. Não é o caso. Nós precisamos ter a nossa fé, mas precisamos ter a responsabilidade dos nossos atos. Nós precisamos ser senhores de nossa vida. Nós não podemos delegar a nossa proteção ao outro. Nós temos que delegar a nossa proteção às nossas atitudes. Se eu quero bem, eu tenho que ser bom. Se eu quero a honestidade, eu tenho que ser honesto. Se eu quero que o mundo me veja com outros olhos, eu quero ver o mundo com outros olhos. Então, o universo nos devolve aquilo que emanamos. Então, se eu quero melhor, eu tenho que fazer melhor. Eu não posso esperar o melhor sem fazer a minha parte. Isso é estar encarnado. Todo esse apetrecho serve, só que como um atenuante. A gente acredita, o outro desacredita. Como funciona isso? Porque às vezes a gente fica mal, né? As pessoas têm que fazer a gente desacreditar de uma coisa que tá, é um atavismo nosso. A gente acredita que a fé vai nos iluminar, vai nos guiar. A tua pergunta é muito interessante, principalmente para viver em comunidade. Se eu acendo um incenso com a minha fé e a pessoa que está morando comigo ou a pessoa que está ali não compactua da mesma crença que eu, se eu sou bom, eu não acendo meu incenso porque eu sei que a fé eu coloco onde eu quero. Eu vou fazer outra coisa, porque eu respeito o outro. A partir do momento que eu respeito o outro como ele é, nem de nada eu preciso, porque a minha atitude já criou uma pirâmide em volta de mim e já me protegeu. Porque eu fui capaz de abrir mão de algo que eu creio para não incomodar o outro, respeitando o outro como ele é. Entendeu? O outro não tem que te respeitar também. Mas cada um segundo a tua obra. Por isso que um desperta, o outro adormece. Um evolui, o outro não. Porque é a sua obra. Percebe? Isso é a lei do talião. Se é a lei do talião, é a lei que a gente está tentando transformar ainda. Mas, se eu entendo esse processo e respeito o outro como o outro é, a mim eu tenho o direito e o dever de ser melhor, eu sei que a tranquilidade que o incenso me traz, eu posso ter numa leitura em silêncio. A tranquilidade que o incenso me transforma, eu posso ter escutando uma música, porque se trata de onde eu coloco a minha fé. E se eu coloco a minha fé com humildade de respeitar o outro como ele é, imperfeito, cheio de defeitos, assim como eu, isso é muito bonito. Entendeu? Isso é palpável? Não muito, mas é possível. Se a gente tentar, a gente consegue. Eu falo pro Douglas, fica quieto, Douglas, ele não consegue. Chego na fábrica, Douglas, pelo amor de Deus, coloca água na boca, ele taca a água na parede. É a garrafa, o copo, vai tudo. É um processo. Não só a arruda, outras tantas plantas. A arruda ela tem uma particularidade porque ela é uma planta que condensa muito fluido universal. Então ela demora muito para morrer. Então ela, mesmo que você tire, ela armazena muito fluido universal. Então ela é mais eficaz. Mas tudo do reino vegetal tem a mesma propriedade.
porque é feito do mesmo fluido, é feito da mesma energia. Algumas plantas, algumas cadeias genéticas de plantas armazenam mais energia do que outras. Então, mesmo sem raiz, elas têm eficácia. E com raiz elas têm mais eficácia ainda porque elas geram muita energia ectoplasmática, energia vital, para dar sustentabilidade a ela. Então a arruda é uma dessas. Ela tem muita energia pela constituição molecular da planta. Ela é uma propriedade química da planta, não espiritual. E por ela condensar muita energia vital no próprio DNA dela, na estrutura molecular dela, ela se torna mais eficaz, desde que eu coloque a minha fé. Se eu pegar a arruda e falar, deixa ele vir aqui que eu vou dar ali com um galho de arruda, não vai adiantar nada. Pelo contrário, se você estiver usando a arruda erroneamente, vai vir tudo em você. Até a energia da arruda. Entende? Eu plantei uma arruda e ela estava linda, cresceu e de repente ela secou de uma hora para outra. Isso acontece também. Quando acontecem essas manifestações, é a fé. Por que você plantou a arruda? Porque você tinha fé. É a tua fé. Porque assim, eu tenho fé. Nossa, eu acho que eu preciso de alguma coisa além para me proteger. A arruda. A arruda protege. Protege, disse a vocês. A propriedade da arruda tem muito mais energia ectoplasmática, então ela vai te proteger. Então você plantou a arruda e colocou a tua fé lá. Então a tua fé foi, me proteja. Tudo que vir você segura. Ela segurou até a hora que ela pôde. A hora que ela não pôde, ela morreu. Correto? Aí alguém pensou aqui, vou morar no Jardim Botânico. Não. Repito, você vai plantar, vai dar certo, vai plantar a segunda vez, já não vai ter eficácia. Terceira vez, ela é só uma arruda. Entende? Porque se você ficar colocando fé no mesmo processo, vamos plantar arruda? Não é o caso. Mas existe o olho de seca pimenteira? Existe. Existe. E eu digo... chula de falar, mas sim, ela existe porque o mal existe. O mal existe. Repito, a partir do momento que o mal existe, a tua felicidade incomoda alguém. E está tudo certo, nós somos espíritos imperfeitos. Quer um exemplo? Faça uma reminiscência de todas as tuas ações, desde sua idade mais madura, com 13, 14 anos, que é a tua lembrança mais clara até hoje, e veja se algum da tua família ou amigo comprou um tênis mais legal que você olhou o tênis e fala, ele comprou um tênis mais legal. Sei não. Isso é olho gordo. Quando alguém trocou o carro e você olha, fala, não está certo. Isso é olho gordo. Quando você faz, o fato de você falar, você já lançou energia para ele. Se ele tem arruda, parabéns. Se ele não tem arruda, vai tudo nele. Entendeu? É isso. Por quê? Nós somos espíritos do 2º grau evolutivo. Quando o outro prospera, o nosso primeiro instinto é julgar. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos mais predispostos ao mal do que ao bem. E a felicidade e o desbravar do outro incomoda. Isso é da natureza dos espíritos da Terra. Alguns conseguem lidar melhor com isso, outros não. Isso é o mal olhado, isso é o mau gouro, isso é a inveja. A inveja é uma das inclinações, não tão farta quanto o orgulho, mas ela existe, ela está ali na cadeia de 4ª, 5ª inclinação. É a inveja. Então, toda vez que eu tenho inveja do outro, eu já lancei energia. E o outro capta, pega, e fica nele. Então, não é de um ser específico, é de quase a totalidade. Se todas as vezes nós olhamos para alguém e julgamos a conquista dela, nós já lançamos inveja sobre ela. Mas eu não sou invejoso? Todos nós somos. Não há ainda na Terra um espírito que já tenha se abstraído da inveja. Ela é das irmãs gêmeas ali, das 5 principais inclinações. Em fartura que todos nós temos. E nós temos. Temos inveja em família, temos inveja. E o que eu faço então com a minha inveja? Transforme ela em positiva. Quando você sentir inveja, você sinta inveja glorificando a conquista do outro e falando, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E veja quão longe está e se coloque a caminhar. Que a inveja que você tenha pelo outro se transforme em admiração. Isso é uma transformação. Como que eu transformo?
Primeiro, vigiando meus pensamentos. Quando eu for falar algo que é inveja, opa, eu não quero ter inveja. Eu quero torcer pela conquista dele. Aí você vai fazendo essa mudança, lentamente, até que chega um momento que a felicidade do outro é a tua. Uns 1000 anos ainda pela frente, talvez. Essa é a ideia. A inveja se transformar em admiração. E a inveja positiva é, nossa, ele conseguiu com tanto esforço, deixa eu ver o que ele fez para eu conseguir também. Aí passa a admirar, analisar e a se transformar para seguir o teu caminho. Ok? É assim que funciona. Então a inveja, sendo das 5 inclinações mais fartas, está em todos. E a gente não percebe. A gente fala, é igual orgulho. A gente é orgulhoso e a gente nem percebe, porque se torna natural. Percebe? Quer ver um orgulho? Hoje eu vou passar esse perfume porque fulano de tal lá na empresa estava com um perfume mais cheiroso que o meu. Isso é orgulho, isso é vaidade. Agora, nossa, eu vou passar um perfume novo hoje porque eu quero me sentir melhor. Vai me causar, a minha vibe está meio baixa, eu vou me arrumar melhor hoje para ver se minha autoestima volta. Isso é vaidade positiva. Vaidade negativa, vaidade positiva. Tudo que você faz para si, apenas para si, é positivo. Tudo que você faz para ser superior ao outro é negativo. Entendeu? E assim a gente vai tateando a vida. Você fez a pergunta? Vamos lá. Sim. Olha, o Douglas hoje está resistindo. Tem jogo do Palmeiras e ele nem perguntou se está ganhando. Sobre esses... É muito interessante a tua pergunta. Muito. Porém, eu não conseguiria responder em 10 minutos. Eu te convido no próximo estudo a iniciar com ela. Porque nós precisamos entender os sistemas solares, não apenas o sistema Sol, todos os sistemas, a congruência interplanetária, o alinhamento de planetas, os zodíacos, que entra na parte mística, a data de nascimento, o ano de nascimento, a numerologia, todos essa mística que existe sobre aniversário, sobre signos, condensar em uma resposta para que todos saiam satisfatórios. Se eu iniciar para 10, 15 minutos, vai sair todo mundo confuso. Não vai dar muito certo. Mas é interessantíssima e sim, as datas de aniversário contemplando-se um ano ou de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. É muito comum, se você parar para analisar, e analisar friamente, porque isso é uma análise fria, porque é muito normal nós relativizarmos as nossas próprias conquistas, os nossos próprios erros. É comum você ver no encarnado ciclos de 10 anos, de década, repetir os mesmos erros. Às vezes uma dor te acontece aqui e você volta em 10 anos, a mesma dor te visitou em 10 anos. Aí você volta em mais 10 anos, a mesma dor te visitou em mais 10 anos. Então, quando você começa a mapear esse sistema cíclico, aí nós conseguimos misturar toda a astrologia, todo o processo para dar uma resposta mais plausível de algo em torno de uma meia hora. Mas é pertinente e muito eficaz, perspicaz a sua pergunta. Vou te convidar a repeti-la logo no início do estudo, para que a gente desenvolva e possa deixar tudo bem clarinho. Ok? Mas tem muita razão. O ano de aniversário, para alguns é a morte, para outros é o nascimento. Às vezes é a morte e o nascimento num ciclo de 5 anos. Isso é muito bom e a gente pode explanar sobre esse tema e tem muito aprendizado aí. Ok? Te convido a fazê-la logo no início para iniciarmos com ela. Sim. Eu tenho acompanhado os podcasts aí sobre espiritualidade, inclusive estou assistindo bastante coisa sobre o Frei Gilson, que você indicou. Estou gostando muito. E você está chocado. Estou amando. Nossa, impressionante. Se você tirar o lado que ele fala mal do espiritismo, está tudo certo. Então, não peguei ainda. Mas vamos focar no foco. Tem alguma coisa que vai acontecer
vai acontecer o que acontece todo ano. Uma parte morre e a outra nasce. E essa matemática está cada vez menor. Nasce menos e morre mais. Então essa lacuna está grande. Porque entramos, não é 2026, mas 2026 já é uma acentuação. Está nascendo menos, está morrendo mais. Porque a população está envelhecendo, então o desencarne vai começar a ser em maior quantidade. Então, se pensarmos assim, que a grande eclosão populacional aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, então estamos em 1945. As pessoas que nasceram em 60, em 70, elas já estão com uma idade avançada. E essa população é muito grande. Eram irmãos de famílias de 10, 15 irmãos. Então elas eram populosas. Esses já estão iniciando o seu desencarne. Então, 50, 60, 70, explodiu essa população e eles vão desencarnar. Ao mesmo tempo que essa população vai desencarnar em grande quantidade, a que está nascendo é em menor quantidade. Então, inicia-se agora o processo de reajuste da população de números quantitativos. De 8 bilhões vai começar a derrocada, até 6 bilhões. Isso acontece já nos próximos 300 anos, 400 anos. Naturalmente, sem necessidade de desencarne em massa, sem nenhuma tragédia. Isso acontece naturalmente, porque a eclosão populacional foi na década de 50, 60 e 70. Essa população já está começando a deixar o campo carnal em quantidade, e ao ponto que a natalidade está menor do que daquele tempo, causando essa decrescência populacional. Ok? Então, energeticamente é a mesma coisa, espiritualmente, nada, não acontece nada. Todos os anos tem a mística que esse vai ser o ano da mudança. Não se trata do ano, se trata do dia. Se você não acordar, olhar para o espelho e falar que você vai ser melhor, você vai ser igual, ou pior. A mudança ela não é macro, ela é micro. Porque se a mudança for espiritual, desencarna todo mundo e reinicia. Correto? É mais fácil. Agora não. A mudança é Deus te dá o corpo para que diariamente você lute pela tua vida, mostrando que você quer ser melhor. Todos os dias você tem que acordar e enfrentar os seus demônios, os seus medos, os seus desafios, na busca de ser melhor. Correto? É lindo estar encarnado, é majestoso, só que é uma briga. É você com você mesmo, nas suas dificuldades e nas suas limitações. Percebe? Essa é a disputa. Essa é a batalha. Eu vim para ser um guerreiro, um soldado. Sim. Quem é o meu exército? Não, é só você. Mas eu vou lutar contra quem? Contra 1000. Mas cadê os 1000? São os seus demônios. Quem são meus demônios? Seus pensamentos. Aí você fala, não dá, tá difícil. Percebe? É sobre isso. Você não veio para lutar com ninguém. Ninguém que os teus olhos tocarem deve ser o seu inimigo. Você trava as batalhas íntimas em ser melhor a cada dia. Felizes aqueles que vislumbram essa máxima e se colocam a progredir, se colocam a prosperar. Porque se fechar e acreditar que a tua felicidade está no outro, que o teu infortúnio está no outro, você está perdendo tempo aqui. Aqui bora, sacode a poeira, qual que é a próxima pedrada que eu vou levar? Vamos em frente. A coisa tá boa? Tá calmo. Fala, pai, tu só tá me preparando para a próxima pedrada. Que seja um tijolão. Percebe? É assim que funciona. Porque se você estiver esperando um tijolão e vir uma pedrinha, tu vai ficar feliz. Agora, tu espera uma pedrinha e vir um tijolão, tu vai lá embaixo. Então é esperar. Exato. Porém, a luz que temos é emprestada de Deus. Não é a nossa ainda. Exato. É a que Deus nos dá. A Deus que habita em nós tem uma luz. A nossa, a gente tem que conquistar ela. E neste mundo de provas e expiações, tá difícil. É bem complicado. Mas vamos para a regeneração logo, logo. E na regeneração, então, sai a luz de Deus e brilha pela nossa conquista. Porque seremos mansos e pacíficos. Isso nos reluz. E a luz de Deus se tornará 2 chamas. Por ora, a nossa chama é bem apagadinha. Ela é cheia de iniquidade. Aí vem a de Deus. Aí a gente fala assim, Deus, brilha a tua luz para afastar o mal.
Aí o mal afasta. Aí você está brilhoso com a luz de Deus, afasta o mal. Aí tu faz o mal, a luz de Deus apaga. Aí o mal, falei, era só esperar. Entendeu? É assim que funciona. A vigília é nossa. O mal que nos visita só chega porque encontra morada. Entenderam essa frase? O mal que nos visita só para nós porque ele encontra morada. A gente abre as portas. Por que a gente abre as portas? Quando a gente podia fazer o bem, a gente não fez. Falei? Ele não é bom. Ele só vai no centro e fala que é espírita. Lá fora, ele não faz o bem. O mal vem. É assim. Ok? Ser espírita é ter a responsabilidade de ser a mesma pessoa aqui dentro do que é lá fora. Se tiver discrepante, isso não funciona. Ok? Ah, então o Douglas vai chutar alguma porta aqui dentro? Porque o Douglas às vezes chuta uma porta lá fora? Pode ser, mas há poucas probabilidades disso acontecer. Ok? Encerramos? Tem mais? A sua pergunta. Calma. Perdão? Vamos negociar com o Douglas. Vamos. O jogo já foi, Douglas. Não fala isso que ele desincorpora. Aí ele vai querer pegar o celular aqui do lado. Não pesquisa não, deixa ele ficar na expectativa. É o controle da ansiedade. Como que você se torna uma pessoa menos ansiosa? Coloca o doce e deixa ele longe do doce. E trabalha. Da justiça. Eu tenho tido problema com... as pessoas têm tido comigo e eu tenho visto com outras pessoas e me incomoda muito a hora que eu vejo tirando vantagens e roubando. Mas, tipo assim, precisaria de fazer um processo grande para provar, ou então largar para lá. E parece mais fácil largar para lá. Só que parece que tem alguém que fica assim, ó, não, deixa para lá. Tá te incomodando, sabe quando fica voltando? Às vezes eu vejo outra pessoa sendo trapaceada e eu quero ficar falando. Sim. Sabe? Me incomoda. Olha, primeiro eu vou pedir para você colocar o teu nome com a Andréia, porque eu vou ter que conversar com você pessoalmente. Ok? Segundo, que a tua pergunta, ela desenrola 1 hora de palestra, que é o senso de justiça. Qual que é a parte que me cabe e qual é a parte que não me cabe. E isso gera uma confusão com o que eu vou explicar. Todas as vezes que eu vou explicar para vocês o que é o senso de justiça, vocês acham que estão sendo injustiçados por mim? Isso dá uma confusão. Já explicou? Já, mas eu procuro explicar 1 hora. Porque eu vou explicando, vai aparecendo interrogação ali, interrogação aqui. Aí eu vou explicando, vai aparecendo interrogação. Porque o senso de justiça, ele é apenas uma utopia criada pela nossa vaidade. Olha que interessante. Aí nós vamos debruçar sobre isso na outra. Nós temos sobre o alinhamento dos astros e os aniversários. E temos a tua. Então lá eu vou gastar uns 40 minutos e a tua 1 hora. Se a gente encaixar bem encaixadinho, a gente faz num estudo só. Ok? E eu digo a vocês, quando eu falo sobre o senso de justiça, sai todo mundo injustiçado. Então eu preciso realmente encontrar algumas 5 historinhas, mergulhar nas vidas passadas e voltar. Por exemplo, se a pessoa fez uma coisa fora da lei... Aí é a justiça do homem. Eu falo que existe a justiça do homem e a justiça de Deus. Existe o senso de injustiça e justiça de cada um. Isso aqui isso é uma utopia absurda. Então, em 3 justiças. Justiça do homem, justiça de Deus e a minha justiça. Isso, quando eu falo, essa é a minha justiça, é o senso de injustiça. É aqui que eu quero trabalhar. Porque a justiça do homem é fácil. Você pega a literatura, lê e está certo. Ali você infringiu a lei do homem. Então, mas quando infringiu a lei do homem, mas para eu brigar com isso, talvez me daria um custo psicológico e financeiro. Aí a minha conversa contigo pessoal, porque isso é um ato pessoal seu. É por isso que aí nós vamos conversar contigo, porque vamos te orientar no processo íntimo seu com sua família. Então nós vamos conversar pessoalmente, porque aqui é pessoalmente. Mas a tua pergunta na próxima semana é justiça do homem, justiça divina e a minha justiça.
Ok? Entenderam essa colocação? Imagine uma balança. Justiça do homem e justiça divina. Quem que é o pilar da balança? A minha justiça. E quando eu acho que eu estou sendo injustiçado, quem que está certo? A justiça de Deus ou a justiça do homem? Aqui é problema. Então esse senso de justiça, ele é tão injusto. Não vamos dedilhar sobre isso. Não, vamos gerar confusão. Vai ter confusão. Ok? No teu processo íntimo nós vamos conversar, vamos marcar com a Andréia. No processo do aprendizado da balança, justiça do homem, justiça divina, e o eixo da balança, que é a minha justiça, nós temos que falar sobre isso. Assim como falamos do medo. Mas é algo que nós precisamos de tempo. Precisamos contar história de um espírito hoje, ontem e amanhã. Aí nós vamos linkar o senso e vamos perguntar para vocês, o que vocês acham que é justo? Aí nós vamos criar confusão. Ok? Aí nós criamos uma certa confusão, mas o entendimento é muito claro. Ok? Vamos para os passos coletivos, para os abraços em 15 minutos? Não. Só que não. Vamos fechar. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que todos viemos aqui porque foi Deus que aqui nos enviou. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, Deus preparou o céu e o sol que virá pela manhã, com a capacidade, com o seu calor, enxugar as suas lágrimas, queira você queira ou não. Este é o tamanho do amor de Deus para cada um de seus filhos, que neste planeta vem estagiar de provas e expiações. Por amor ou pela dor, aqui seremos lapidados. E aqui estamos, Senhor, mesmo que as lágrimas nos molhem a face. Sabemos que preparastes um caminho, que só Tu conheces o desígnio. A nós outros, cabe a nossa fé e a certeza de entregarmos o leme de nossa vida para o grande marinheiro, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Cristo nos ensinou, se encerra os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa